A notícia que acabou de ser confirmada neste exato momento é que Lula não aguentou forte pressão e acabou de desistir. Ele acabou de jogar a toalha, gente, tá? Após forte pressão, ele desistiu e é claro que eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Outra bomba que acabou de explodir. A Polícia Federal acabou de declarar guerra contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, gente, tá? Bomba, bomba, bomba. Polícia Federal acabou de declarar guerra contra Alexandre de Moraes, ministro do STF, e o desespero tomou conta geral. E eu vou trazer, claro, essa notícia também em todos os detalhes e destaques, gente, tá? Vocês se lembram aquela questão do Lula ficar inelegível aqui em 2026 por causa da propaganda eleitoral no carnaval? Pois bem, gente, tá? Acabou de sair uma bomba sobre essa questão. É notícia que eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito, gente, tá? Tudo isso e muito mais eu vou trazer a partir de agora. Claro que tem outras várias informações, gente, tá? Vou trazer tudo assim, gente, tá? Bem compacto, bem resumido, bem rápido pro vídeo não ficar muito extenso, porque eu sei que, né, véspera de feriado, vocês não estão com tempo para perder. Então já vamos começar aqui direto com as informações, rapidinho, ó. Só não esquece de inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Logo de cara, gente, deixa eu trazer aqui para vocês o vídeo. O deputado Vitorino solta uma bomba sobre o Lula, que envolve aqui Carmen Lúcia, que vocês vão ficar chocados. E vocês vão pensar assim, gente, é muito pior, essa sujeira é muito pior do que a gente imaginava. Assistam que vocês vão entender. A ministra Carmen Lúcia, ela é uma militante de esquerda, ela comemorou a eleição do Lula com a esquerda, foi a festas, enfim, só não fez campanha porque tentou minimamente manter a liturgia do cargo, mas ela é de esquerda. E o TSE tem um histórico muito triste pelo que aconteceu sob o comando do Alexandre de Moraes em 2022, com proibição de tudo e de todos da direita. Desmonetização, remoção de perfis do ar, fizeram o diabo por um lado só. Então a gente não sabe qual é a composição do TSE hoje, mas sob o comando da ministra Carmen Lúcia, eu não tenho confiança na isenção. E por conta disso, essa decisão dela, na minha opinião, contrapõe exatamente a tese da esquerda de que não, tem que censurar antes para evitar o prejuízo, a menos que seja nosso. E é mais ou menos essa decisão que a ministra Carmen Lúcia tomou. Bom, se é nosso, depois esse que corram atrás. E vocês acham que o TSE vai impugnar a candidatura de Lula e seus blue caps? Não vai mesmo, com formação nenhuma vai ter coragem de fazer isso. A ministra Carmen Lúcia, ela é uma... Bom, deputado, enquanto a Carmen Lúcia for presidente do TSE, isso não vai acontecer mesmo. Porém, a título de informação, pessoal, e aqui a notícia é boa, tá? A partir de junho, a partir do próximo mês de junho, quem vai ser o novo... Vai sair a Carmen Lúcia. Quem vai ser o novo presidente do TSE vai ser o ministro André Mendonça. Esse mesmo André Mendonça, que foi apelidado, né, pelo Jair Bolsonaro de terrivelmente evangélico, que realmente está sendo o terror da esquerdalhada. Esse mesmo André Mendonça que mandou um monte de gente para a cadeia no escândalo da roubalheira da fraude do INSS. É o mesmo André Mendonça que acabou, gente, tá, de pegar a relatoria do escândalo do Banco Master. É esse mesmo André Mendonça que vai presidir o TSE em pleno ano eleitoral, para desespero de Carmen Lúcia, para desespero do Lula da Silva, da esquerda, da petralhada, para desespero de todo mundo, gente. O desespero tá tomando conta, tá? André Mendonça vai ser o chefão do TSE a partir de junho de 2026, ou seja, né, a partir do momento em que ele ocupar a presidência do TSE, vai ser muito difícil, né? Algum parlamentar, o Lindbergh Faria, ou aquele Correia lá que divulgou a fake news, o Rogério Correia que divulgou fake news do Bolsonaro, Gleice Hoffmann, vamos supor que eles vejam um vídeo ou uma imagem na internet, não seja de acordo com aquilo, manda pro TSE e fala, quero que derrube isso aí porque tá criticando o Lula. Vocês acham que André Mendonça, estando lá na chefia, ele vai aceitar? Né? Ao menos que realmente seja visto algum tipo de crime no conteúdo ou na imagem, alguma coisa nesse sentido. Mas
Só porque, eu não gostei da crítica que fizeram contra o Lula, eu quero mandar pro TSE para derrubar o vídeo ou a postagem. Gente, isso com o André Mendonça não vai colar. E aí é que tá o desespero da esquerdalhada e do Lula. Deu para vocês entenderem? Vamos lá, gente. A segunda parte. Aqui tá a segunda parte, onde a Polícia Federal acaba de afirmar que não vai mais obedecer ordem do ministro Alexandre de Moraes. Definitivamente, é a Polícia Federal declarando guerra contra Alexandre de Moraes. Gente, a Madeleine, que nome chique, né, gente, tá? Ela acabou de soltar uma bomba. Segundo ela, a Polícia Federal cansou, desistiu. A partir de hoje, essa Polícia Federal é outra. Ela não vai obedecer ordens do ministro Alexandre de Moraes. Já mandou e desmandou, eles iam lá obedecer igual os cachorrinhos, né? Só que agora a Polícia Federal acordou para a vida. A Polícia Federal, a partir de agora, não vai mais obedecer ordens do ministro Alexandre de Moraes. Ela vai trazer todos os detalhes. Gente, eu tô falando para vocês que o trem tá feio pro lado do Alexandre de Moraes. Assista esse vídeo aqui que vocês vão entender, ó. A PF não vai mais obedecer, ministro. A PF obedeceu tudo o que o Alexandre de Moraes falou em todos os 500 mil inquéritos que ele abriu e que nós estamos lá até hoje com o amigo do meu pai, nós não sabemos o fim disso aí. Tudo o que o STF mandou, eles obedeceram. Às vezes a contragosto, às vezes o sindicato dos policiais fazendo manifestação contra, pública, mas obedeciam. Hoje foi a primeira vez que a PF falou, não obedecemos. Mas o ministro acabou. E isso é incontornável, porque uma coisa é você manter esse ritmo do Supremo que se agiganta sobre os outros, que se blinda, com a PF te obedecendo. A outra coisa é a PF falou tchau, ó. Fui. Eles não têm mais a PF. Agora vai ser como? Vai ter de fazer algo. E esse algo é o quê? Antes de estourar, só eles sabem. Portanto, eles podiam baixar tudo isso pra primeira instância. Não precisa nem mandar tudo. Manda sua parte. Ninguém nunca ia saber que pedaço que sumiu. Mas era um movimento que tinha que ter sido feito semanas atrás, antes da PF se rebelar. Eles podiam ter matado isso ali. Esse escândalo podia ter mandado pra primeira instância. Acabou. Essa possibilidade, esse navio já saiu. Já não tem mais. Agora o que sobra? Ministro tirar uma licença? Ministro renunciar? Ou o que a classe política quer, porque a classe política já farejou o cheiro de sangue no mar. Eles são tubarões. Que é o impeachment de um ministro do Supremo. É, um ministro do Supremo, gente, tá? Querem impeachment, gente, tá? E é como eu disse pra vocês lá no início. Impeachment agora tá sendo ali orquestrado não só pelo Lula, pela oposição, até mesmo pelo Centrão. Tá todo mundo se juntando, querendo impeachment do ministro Dias Toffoli, e a oposição tá vendo aí com bons olhos a questão de mandar recado, né? Olha, um ministro caiu, Dias Toffoli caiu. Próximo pode ser Alexandre de Moraes, se não se colocar no seu devido lugar. É o que muitos parlamentares da oposição estão enxergando de bom aí nessa notícia, gente. Então tá aí. A Polícia Federal peitou o ministro Alexandre de Moraes e a partir de agora diz que não vai mais obedecer ordens do ministro. E aí, gente, aquela reunião, né, secreta que resultou na expulsão do Dias Toffoli, no caso Márcia, aquela reunião ter vazado na imprensa foi a melhor coisa do mundo, né? Porque naquela reunião vazou que o ministro Alexandre de Moraes criticou a Polícia Federal, criticou as decisões do trabalho da Polícia Federal, e de lá para cá o amor entre a Polícia Federal e Alexandre de Moraes degringolou, né? Acabou o casamento, acabou a lua de mel, e a Polícia Federal indo para cima, né, sem dó e nem piedade. Gente, tá? Daqui a pouco, Lula da Silva desistiu, gente, tá? Eu vou trazer aqui essa bomba daqui a pouco pra vocês, porque antes, gente, a oposição, o ministro André Mendonça, todo mundo, até marqueteiro do próprio Lula avisou: não faça campanha nesse carnaval que pode dar ruim. E falta de aviso não foi, gente, tá? Olha só essa bomba que explodiu hoje, gente, tá? A notícia aqui, ó, olha a data de hoje. Partido Novo denuncia Janja ao TCU por uso de estrutura pública em desfile que homenageia o Lula. Gente, escrevam o que eu tô dizendo pra vocês aqui, gente, tá?
esta propaganda eleitoral antecipada para o Lula vai custar muito caro, gente, tá? E o Lula sabe o que ele está fazendo. O Lula está sendo alertado há dias, não só pela oposição, mas pelo próprio ministro André Mendonça, que vai ser o futuro presidente do TSE, e até por marqueteiro do Lula. Eu trouxe esse vídeo, essa informação, tem até marqueteiro, ex-marqueteiro do Lula, avisando: não faça essa propaganda eleitoral antecipada que você vai ficar fora da eleição de 2026. E o Lula tá dobrando a aposta. Tá aqui. Tá aqui a informação, ó. O Partido Novo protocolou uma representação no Tribunal de Contas da União, na qual denuncia o uso da estrutura da Presidência da República na organização e logística do desfile da Escola Acadêmica de Niterói, no Carnaval do Rio. O partido pediu ao TCU a suspensão imediata de qualquer suporte institucional ao carro alegórico por meio de uma medida cautelar. O carro alegórico Amigos de Lula, Amigos do Lula, que homenageia Lula em pleno ano eleitoral, vai a Marquês de Sapucaí neste domingo 15, tá? Às 15 horas, a escola teria recebido pelo menos 1 milhão em recursos públicos da União. No documento ao Tribunal de Contas da União, parlamentares do Partido Novo, que é o partido do senador, do deputado federal Marcel Van Hatten, do senador Eduardo Girão, né? Eles afirmam que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, mobilizou os servidores, né, e o cerimonial da presidência para fazer convites personalizados, organizar as fantasias e coordenar os convidados. Janja vai ser destaque no carro alegórico que homenageia o Lula. Para o partido, essa conduta pode configurar a violação dos princípios da moralidade e impessoalidade e contrariar a orientação normativa da AGU 94/2005, que exige interesse público para o apoio estatal ao cônjuge presidencial. Gente do céu! Então, o Partido Novo acionou o Tribunal de Contas da União, que tem o dever de zelar pelo nosso dinheiro, né? Fiscalizar o que o Lula faz com o nosso dinheiro. Então, o Novo está acionando o TCU para investigar se o Lula está fazendo algo errado com o nosso dinheiro. E motivos tem de sobra, né, gente? Tá? Porque isso aqui é um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E antes de trazer aqui, gente, tá, a notícia de que o Lula desistiu, deixa eu só trazer isso aqui para título de informação. Moraes concentra o maior número de pedidos de impeachment do STF. Ou seja, além de estar com a Polícia Federal na cola, que agora a Polícia Federal declarou guerra contra Moraes, ele concentra o maior número de pedidos de impeachment no STF, gente, tá? Ele é o ministro que tem mais pedidos de impeachment apresentado contra ele. Tá aqui a notícia. O ministro Alexandre de Moraes concentra o maior número de pedidos de impeachment já protocolados contra integrantes do STF, tá? Com 29 representações apresentadas no Senado. Então tá aí, gente, tá? Ele é o campeão de pedidos de impeachment. Ou seja, se é o campeão, é porque tá incomodando muito. E tá incomodando, né, gente? Tá a ponto de até a Polícia Federal tá aí declarando guerra, diz que não vai mais obedecer a ordem do ministro, né? Antes obedecia igual um cachorrinho, né? Quando era pra ir pra cima de algum bolsonarista, algum parlamentar de oposição, da direita, a Polícia Federal, nossa, obedecia igual um cachorrinho. Mas agora mudou, né? E agora vamos falar, gente, tá? Deixa eu trazer esse vídeo do Eduardo Bolsonaro afirmando que o Lula, gente, tá? Desistiu. Deixa eu colocar, ficar melhor para vocês na tela. Tá aqui, gente. Segundo Eduardo Bolsonaro, o Lula desistiu de participar de evento, com certeza com medo de Donald Trump. Com certeza isso aqui é efeito Donald Trump, gente, tá? Então, Lula desiste e fica de fora e o Brasil entra no radar dos Estados Unidos. Lula, gente, desistiu, ele recusou de participar do chamado Boat Peace para Gaza, né? E agora também ficou de fora de uma reunião com líderes latino-americanos sobre a influência chinesa na região, né?
Se era um evento que iria descer a lenha na China, o Lula preferiu ficar de fora, porque o companheiro dele é o Xi Jinping, né, gente, tá? Então tá aí, o próprio Eduardo Bolsonaro explicando, né, todos os detalhes dessa bomba. É o desespero, né, gente, tá? Lula, então, desistiu e ficou fora desses 2 eventos. Por que será, né, gente? Tá? Assista que vocês vão entender. Meus caros, muita coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos importante. É tanto pato que eu vou parar para esse final de semana fazer um vídeo mais longo no YouTube. Se inscreve lá no canal para você ficar sabendo. Mas vou adiantar aqui para vocês um pouquinho. Vocês repararam que o Lula, ele não aceitou, o Trump convidou, mas o Lula recusou ir para o chamado Board of the Peace, que é o Board da Paz para a reconstrução de Gaza, mas que todo mundo sabe que é uma maneira que o Trump criou para bypassar as Nações Unidas e criar um grupo de países mais próximos para fazer algumas execuções de políticas na comunidade internacional. Pois bem, e agora o Trump fez uma outra medida. Ele está convidando os presidentes latino-americanos mais próximos para uma reunião nos Estados Unidos para tratar da influência chinesa na América Latina. Justamente no mesmo momento em que a Embaixada Americana lança um alerta para as autoridades peruanas sobre a soberania do Peru em risco devido à compra de portos por parte da China. Então, isso tudo acontecendo e o Lula não sendo chamado para essa reunião nos Estados Unidos, em que pese ser notícia que ele terá uma agenda com o Trump em março, mostra que é uma balela total aquilo que uma boa parte da imprensa tentou te vender quando disse que, por ocasião da suspensão da Lei Magnitsky, Trump e Lula estavam numa boa. Não estão. E o Brasil está cada vez mais no foco das atenções dos Estados Unidos. Pode escrever. Esse ano será um ano de grande mudança. Gente, tá? Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro tá dizendo aqui é o seguinte, gente, tá? Não existe mais essa química entre Trump e Lula, né? A partir do momento em que o Lula recusou aquele evento, né, do Donald Trump, ele simplesmente declarou guerra. E é claro, o Trump, ele é aquele cara que não gosta de ser contrariado, tá, gente? Ele não gosta de ouvir um não. E o Lula foi lá, peitou, disse que não ia pro evento de Donald Trump. E agora tem uma outra reunião sendo capitaneada por Donald Trump, Lula de fora, e a crise vai se intensificando, gente, tá? E aqui, em pleno ano eleitoral, não acho que seja uma boa ideia o Lula ficar comprando briga com Donald Trump, gente, porque o Trump pode, sei lá, declarar apoio ao Flávio Bolsonaro, assim como o próprio Lula declarou apoio na época a Kamala Harris. Quem não se lembra do Lula declarando apoio a Kamala Harris, né? Influenciando lá na eleição dos Estados Unidos. E se o Trump fizer a mesma coisa, né? Influenciar, interferir na eleição aqui do Brasil. O Lula não deve ficar muito feliz, não, né? Pois bem. O que é que acontece, gente, tá? Algum dia vocês imaginariam que o Lula ia se unir com a direita para expulsar um ministro do STF? Pois bem, gente, tá? É exatamente isso que está acontecendo. Lula da Silva está se unindo com Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, e o Lula e o Davi Alcolumbre estão se unindo com a direita para derrubar de uma vez por todas, para expulsar de uma vez por todas o Dias Toffoli do STF, gente, tá? E aí, vocês querem entender por que isso está acontecendo? Assista até o finalzinho, gente, tá? Por que a oposição, por que a direita está se unindo ao Lula para derrubar o Dias Toffoli? Assistam, gente, tá? É bomba que acabou de explodir em Brasília. E a informação que tem aí é que um outro ministro não está gostando aqui dessa união do Lula com a direita. Não, gente, tá? Vocês vão entender, vejam só. Novo acordão inacreditável envolvendo o Supremo. Eu vou te contar agora todos esses detalhes. O novo acordão que está circulando em Brasília seria para rifar o Toffoli com um impeachment e colocar o Pacheco no lugar do Toffoli. Essa apuração é do Caio Junqueira, da CNN, e ele diz o seguinte, que esse acordão ele envolveria o Alcolumbre, o Lula, o Centrão, o Supremo e até a oposição dentro do Congresso. Olha o que eles fariam. Eles
rifariam o Toffoli com um impeachment e, em troca, o Senado, nesse momento, já aprovaria o Messias. Então, seria essa a troca. Isso agradaria o Lula, porque o Lula sempre quis o Messias como ministro do STF. O Alcolumbre também teria o seu agrado, que é a entrada do Pacheco no STF, algo que ele sempre quis. E ele entregaria o impeachment do Toffoli, tocaria adiante o impeachment do Toffoli, mediante esse agrado que ele receberia, que seria o Pacheco dentro do STF. Bom, além disso, claro, a oposição ficaria feliz, porque o impeachment de um ministro do STF era algo também positivo e que ela poderia contar ao seu eleitor: olha, conquistamos o tão sonhado impeachment de um ministro do STF num ano eleitoral. Isso cairia bem, vamos dizer assim, para a oposição. E o STF também se daria bem, porque se livraria de um inútil e desqualificado como o Toffoli e ganharia 2 operadores políticos poderosos, como o Messias, muito próximo do Lula, e como o Pacheco, muito próximo do Congresso. Seria uma jogada e tanto. O STF também com isso ganharia, porque estancaria a sangria desatada que está na imprensa. Seria uma forma de diminuir a temperatura e sossegar a imprensa, sobretudo a velha imprensa que está atrás do STF, e com isso ela retornaria ao seu sono, ao seu coma induzido por dinheiro público. Bom, é um ganha-ganha para todo mundo, o que mostra que esse acordão tem um potencial de ser verdadeiro, tem um potencial de não ser brincadeira, tem um potencial de seguir adiante. Quando a situação é de ganha-ganha para todo mundo, ela é muito perigosa, porque a chance de um acordão desse seguir, andar, é alta. É impressionante o Brasil, né? Se você for pensar, a gente tem que olhar para as pessoas sérias agora e falar para elas torcerem contra o impeachment de um ministro do STF, porque pode ser que o impeachment de um ministro do STF favoreça o sistema. Não é impressionante? Então, assim, é difícil. O Brasil não é para amadores. E a oposição pode estar no meio desse sistema todo, segundo aqui a notícia. Então, preciso ficar de olho aberto, é preciso ficar esperto, porque pode rolar um impeachment que agradará a todo mundo, menos a nós, que queremos ver esse país passado a limpo. Seria uma forma de mexer em tudo para tudo ficar como sempre esteve, para tudo ficar igual. Tem 2 coisas nisso que não bate, nesse ganha-ganha, tem 2 coisas que ficariam de fora. Uma é o Toffoli, porque se o Toffoli sai impeachmentado, se o Toffoli sai mal, se o Toffoli sai de uma forma indigna, ele pode sair rasgando e atirando em todo mundo. Então, se ele sair impeachmentado, vão ter que dar para ele algo muito interessante para ele não sair atirando em todo mundo. E a outra coisa que me faz crer na impossibilidade de um plano desse seguir adiante é o precedente que o impeachment de ministro pode abrir para os demais ministros. Vocês vão se lembrar do caso Collor. Quando Collor foi impeachmentado, foi o primeiro presidente impeachmentado, abriu a porteira. Sempre se falou de impeachment de presidente da República a partir do Collor. Os demais presidentes sempre passaram pelo risco de serem também impeachmentados. Se houver o impeachment de um ministro, combinado ou não, bom, nunca mais os demais ministros não correrão algum tipo de risco de também serem impeachmentados. Mas são 2 coisas que, eventualmente, na conta deles pode valer a pena. Eles podem estar, como eu sempre digo, tirando ou rifando os anéis para ficarem com os dedos, ou tirando os dedos para ficarem com a mão. Vamos ficar atento, é preciso ficar esperto. Isso não significa que impeachment de ministro é ruim, isso significa que impeachment de ministro combinado dentro do sistema, como eu mencionei, para tudo ficar como sempre esteve, para tudo mexer, para ficar igual, é ruim. Então a gente precisa ficar esperto, atento aos próximos passos. Pessoal, por que eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês? Porque eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando: Fabiana, mas será mesmo que a oposição, os aliados do Bolsonaro, os parlamentares, né, os deputados federais bolsonaristas, os senadores bolsonaristas, será mesmo que eles estão participando deste acordo com o Lula, né? Com a esquerda para derrubar o Dias Toffoli? Gente, muitos parlamentares da oposição estão vendo isso de forma positiva. Por quê? Primeiro ponto, seria um recado para outros ministros do STF, porque eles se acham semideuses que nunca vão cair. Então, se um primeiro-ministro cair,
já é um recado para os outros ministros, que eles podem cair, sim, se houver uma articulação pesada entre governo, entre oposição, entre centrão, que é no caso aqui representado na figura do Davi Alcolumbre. Ou seja, para os semideuses que se acham intocáveis, lá dentro do STF, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, se o Dias Toffoli for impeachmentado através de um acordo entre esquerda, direita e centrão, de cara o Alexandre de Moraes vai pensar assim, cara, não estamos 100% blindados e quem manda realmente são os representantes do povo. De cara já iria esse recado para o ministro Alexandre de Moraes. E outro, né? O segundo ponto que a oposição também pode estar vendo como positiva nessa articulação. Se o Dias Toffoli cair, ele pode cair assim, ó, atirando para todo canto. Então, se ele cair, se ele for impeachmentado, se a casa cair, se ele for expulso do STF através de uma articulação dos parlamentares, do Lula, do centrão, da esquerda, da direita, ele pode se revoltar, cair, mas cair atirando, gente, tá? E se ele atirar, muitas autoridades podem cair junto com ele, tá? E tem ali algumas conversas nos bastidores que ele pode, ó, sair entregando todo mundo. Tipo assim, ó, entregar aquilo que possivelmente ele pode ter gravado, porque saiu na imprensa que além dessa última reunião que possivelmente ele pode ter gravado e vazado para a imprensa, parece que ele já gravou outra reunião. Então, assim, essas reuniões, tem coisas que não pode sair na imprensa, que foram faladas na imprensa, vocês estão vendo aí o que está acontecendo, um rebuliço, né, dessa última reunião. Então, assim, gente, são duas vertentes que a oposição está vendo como positiva, né, caso ele seja impeachmentado e sair. Lembrando, gente, tá, que a oposição basicamente odeia o Dias Toffoli desde quando ele criou aquele fatídico inquérito das fake news e colocou o Moraes como relator, e eles estão aí basicamente lá para cá, principalmente Alexandre de Moraes, perseguindo a oposição através desse inquérito das fake news. Diga-se de passagem, nesse inquérito das fake news só existe por causa do Dias Toffoli, que foi lá e criou, por causa do amigo do meu pai, que deixou ele furioso na época. Ele inventou esse inquérito das fake news que tá aí, né, que é o inquérito do fim do mundo, né, gente? Então tá aí, gente. Então a oposição está enxergando dois lados positivos que pode ser uma boa expulsando o Dias Toffoli. E muitos pensam assim, gente, mas será que viria? Será que o Bessias seria pior do que Dias Toffoli? Mas será que o Rodrigo Pacheco seria pior do que Dias Toffoli? Então tem toda essa celeuma ali nos bastidores. E aí, gente, coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá? É bom continuar com o Toffoli lá no STF ou expulsa e coloca outros pra gente ver como é que vai ser mais pra frente? Coloca aqui embaixo a opinião sincera aí de todos vocês. E agora, gente, Polícia Federal indo pra cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Agora é oficial, acabou de sair aqui no Metrópolis que sim, gente, tá? Não é mais celeuma, não é mais burburinho. Após a Polícia Federal derrubar o ministro Dias Toffoli, né, lá da relatoria do Banco Master, do escândalo Master, agora a Polícia Federal tá indo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Quem tá dizendo isso aqui é a colunista do Metrópolis, que vai destrinchar tudo nos mínimos detalhes. E a informação que a gente tem de bastidores, gente, tá, é que o ministro Alexandre de Moraes tá furioso, tá pistola com as últimas informações que vem saindo aí, com as últimas decisões da Polícia Federal, gente. Lembrando que a Polícia Federal, capitaneada pelo ministro da Justiça, que substituiu o Lewandowski, Andrei Rodrigues, que é subordinado do Lula, e claro, quem manda em toda essa bagaça, né, é o Lula, que foi lá e escolheu os seus subordinados. Alexandre de Moraes, furioso, se borrando de medo, porque a PF basicamente declarou guerra contra Alexandre de Moraes. Vejam só. Além do ministro Dias Toffoli ter sido citado pelo Daniel Vorcaro nesses celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal, vai ter menção a Moraes revelada em relatórios da Polícia Federal nos próximos tempos aí. Olha só, é o André Chalders que apurou essa dentro da coluna da Andresa Matais. Aí foto do ministro Alexandre de Moraes e o seguinte: a Polícia Federal prepara um relatório sobre as menções ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal
no celular do empresário mineiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O material deverá ser entregue ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, assim como a PF fez lá no caso do ministro Dias Toffoli. E a gente viu o resultado para o Dias Toffoli como foi, né? Na última segunda-feira, a PF entregou um relatório similar sobre as citações ao ministro Dias Toffoli nas mensagens apreendidas do Vorcaro. E assim como no caso de Toffoli, a peça chama-se Informação de Polícia Judiciária e não pede a suspeição ou o afastamento do ministro. O documento apenas relata os achados da PF. Vale sempre a gente reforçar que, diferentemente do ministro Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli era o relator. Era ele que liberava a operação da PF ou não, falando a grosso modo. Por isso ficou ali muito difícil se sustentar à frente da relatoria, depois principalmente dessas revelações da própria PF, que entregou em mãos. O Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, entregou lá na segunda-feira esse relatório em mãos do Edson Fachin, do presidente do STF, e pediu a retirada dele à frente do caso. E como mostrou a coluna, o Alexandre de Moraes esteve pelo menos 2 vezes na mansão de Daniel Vorcaro, no Lago Sul, aqui em Brasília, em uma das casas dele pelo Brasil. Em uma dessas ocasiões, Moraes conversou brevemente com o então presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Além do ministro... gente, tá? Menções, né? Encontraram no celular do Vorcaro menções ao ministro Alexandre de Moraes e a chapa tá esquentando, gente, porque a Polícia Federal também entregou o relatório onde tinha menções, né, a Alexandre de Moraes no celular de Daniel Vorcaro, e a Polícia Federal, que é subordinada, né, gente, foi Andrei Rodrigues, quem que indicou? Foi o Lula, gente, tá? Andrei Rodrigues, né, indicado pelo Lula, foi lá com o relatório em mãos, entregou para o Edson Fachin. E agora a Polícia Federal, segundo o portal de notícias Metrópolis, está indo para cima agora do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, a Polícia Federal derrubou o Dias Toffoli. E segundo aqui o portal de notícias Metrópolis, o próximo alvo da Polícia Federal agora é Alexandre de Moraes, que foi citado 1 zilhão de vezes, né? Ficou ligando para o presidente do Banco Central, esteve na casa do Daniel Vorcaro por pelo menos 2 vezes. Não, gente, teve reunião com o presidente do Banco Central. Gente, o homem tá mais sujo que puleiro de galinha, como diz o ditado, aqui em Minas Gerais. E a chapa começou a esquentar. A Polícia Federal agora tá indo para cima do ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? E aí, vocês gostaram ou não gostaram dessa notícia? Coloca aqui embaixo aqui nos comentários.